Prática de domínio doutrinário 6. Entender a doutrina e adquirir conhecimento espiritual. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador do seminário e aqui hoje nós vamos aprender sobre como trabalhar essas sessões que nós estudamos anteriormente, e praticar um pouco do domínio doutrinário, que é entender melhor a doutrina, compreender melhor a doutrina que nós estudamos nessas sessões e também praticá-las na nossa vida. É tornar essas verdades, esses princípios, como algo constante na nossa vida. E para a gente começar, eu queria primeiro que vocês fizessem uma lista de dificuldades comuns com as quais adolescentes lidam diariamente. Você, como um adolescente que está assistindo essa aula aqui hoje, né? Essa lição, então faça uma lista aí das dificuldades que você tem mais comuns, tá? E também seus amigos. Você tem amigos adolescentes, né? Então, tenta ver algumas dificuldades que ele tem também e faz uma listinha. Tá? Se precisar, pausa o vídeo aqui, vai fazendo uma listinha e depois você dá continuidade, tá? Mas coloca coisas simples, tá? Coisas comuns, dificuldades comuns. E que você lida com ela, que você tem que enfrentar ela ali todos os dias, diariamente. Ok? Na sequência, eu vou apresentar para vocês aqui agora. Bom, depois que você olha a sua lista primeiro agora, tá? E aí eu tenho essas duas passagens de domínio doutrinário para a gente poder aplicar, né, a essas dificuldades que alguns amigos de vocês, adolescentes, ou até mesmo você, pode estar passando diariamente. A primeira é a seção 82, versículo 10, que fala: E eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Essa é a passagem, né, de domínio doutrinário que traz essa frase, né? Essa frase inicial, essa, ah, essa passagem, né? E a seção 84, do 20 ao 22, a escritura aqui, né, o que destaca-se nessa escritura aqui é: em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Então aqui nós temos essas duas passagens de domínio doutrinário para que de alguma forma você tenta ver como será que essas duas passagens, né, ou até mesmo essas duas frases aí que a gente acabou de ler, ela pode se aplicar a essas dificuldades, né, para melhorar essas dificuldades comuns que os adolescentes eles enfrentam diariamente. Eu separei uma aqui especificamente, que foi a seção 84, né? Eu separei algo aqui porque você pode ficar pensando, mas ordenanças, que são ordenanças? Talvez alguns saibam, mas uma boa parte talvez não saiba o que é uma ordenança. Então eu separei aqui que na igreja uma ordenança é um ato sagrado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ordenança é um ato sagrado e formal realizado pela autoridade do sacerdócio. Algumas ordenanças, como está escrito aí, são essenciais à nossa exaltação, ou seja, para a gente voltar no mais alto grau lá a viver com Deus. Essas ordenanças se chamam de ordenanças de salvação e incluem. Agora ele vai pôr alguns exemplos aqui, ó. O batismo. Então você que foi batizado, você realizou, né? Você participou, na verdade, de uma ordenança. Confirmação, que foi o que se chama batismo de fogo ou pelo Espírito. Colocaram as mãos sobre a cabeça, né, e te confirmaram membro da igreja, e além disso, né, te conferiram e te deram o dom do Espírito Santo. Então, a confirmação, a ordenação ao sacerdócio de Melquisedeque, no caso para os homens, né, para os rapazes que estão ficando adultos, né, é, a investidura no templo, o selamento do casamento. Então, isso são ordenanças. Fazemos solenes convênios com o Senhor, é um acordo entre nós e Deus, que não é como um acordo aqui na Terra, né? Ah, eu posso fazer um acordo com alguém aqui, faço um contrato ali, né? Assino, mas não é esse tipo, não, é diferente, porque é um acordo entre eu e Deus. Isso é convênio com o Senhor. Em cada uma dessas ordenanças. Até grifei aí ordenança, porque ela é isso, né? Além de ser um ato sagrado, é quando a gente faz um acordo, um convênio com Deus, em cada uma dessas ordenanças. E depois dessa parte que a gente conseguiu aprender um pouquinho mais sobre ordenanças e tudo mais, lembra, eu pedi para você
né, fazer uma lista ali do que os adolescentes eles enfrentam de dificuldade, né, hoje, diariamente. Então, leia agora Doutrina e Convênios 84, do 20 ao 22. A gente acabou de passar por ela aqui, ó, né? Já fiz uma explicação. Ali a frase-chave é: em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Mas lê todos os versículos aí, ó, do 20 ao 22, tá bom? E aí responde. Vai lá aqui na descrição do vídeo tem um link. Você pode copiar ele e colar numa outra parte aí, na parte do navegador do seu celular, se você tiver, por exemplo, né, de celular. Coloca lá o link, vai abrir um formulário para você colocar seus dados, e-mails e tudo mais. E, inclusive, colocar a pergunta, que é essa pergunta que você vai colocar lá no formulário, e depois dar uma resposta. Tá? E você coloca a sua resposta dessa pergunta aí. Como os ensinamentos de Jesus Cristo, nessa passagem aí de Doutrina e Convênios 84, do 20 ao 22, podem ajudar os adolescentes com as dificuldades comuns que você listou. Tá bom? Então, vê o que essa escritura, essa passagem aí, pode ajudar os adolescentes com as dificuldades que eles têm no dia a dia. E agora a gente vai poder assistir um vídeo que vai falar um pouquinho da história da Madison. Madison é uma irmã da igreja, é uma jovem, e ela podia aprender como adquirir conhecimento espiritual, inclusive mais conhecimento espiritual, para poder enfrentar os desafios ou as perguntas, questionamentos, né, que ela encontrava ali no seu dia a dia, que ela encontrou, inclusive. Então aqui a gente vai poder ouvir um pouquinho sobre a história de Madison. As pessoas vão assistir isso e achar minha técnica horrível, porque eu não toco violão. Quero cantar. É muito difícil se enturmar quando estamos no ensino médio, porque todo mundo quer ser aceito e temos que nos encaixar em um certo tipo de padrão. Sempre temos que lembrar que não devemos nos preocupar com o que as pessoas pensam de nós, mas com o que o Senhor pensa de nós. Às vezes é difícil quando estamos rodeados por pessoas que não pensam como nós. Meu nome é Madison, tenho 18 anos e estou no último ano do ensino médio. Quando eu estava no segundo ano, eu tive uma dúvida sobre Joseph Smith e a poligamia e fiz essa pergunta aqui, no seminário. Quando essa dúvida me veio à mente e eu não tinha certeza da resposta, fiquei muito confusa. Fiquei com medo de perguntar e as pessoas pensarem se ela tem essa dúvida é porque ela não tem um testemunho. Fiquei com muito medo no início. Oi, irmã White. Estávamos conversando sobre Joseph Smith na aula e quando a dúvida sobre a poligamia surgiu, fiquei muito angustiada. O irmão White lembra. Acho que você nem levantou a mão. Você só disse, como assim? Tem certeza? Foi isso mesmo? Acho que a classe toda percebeu que eu estava angustiada porque eu fiquei fazendo várias perguntas, esperando que o irmão White tivesse uma resposta imediata. Assim que a aula terminou, Maddie e eu pudemos conversar e foi aí que eu a convidei a dar o início uma jornada, mas era importante que ela incluísse a oração nesse processo, que ela continuasse fazendo o que costumava fazer, que continuasse vivendo o Evangelho e agindo com fé. O irmão White me convidou a agir ao ser amoroso e solidário comigo. Eu sabia que ele não achava que eu estava duvidando minha fé só porque eu fiz uma pergunta, então tive coragem de perguntar. Quando comecei a pesquisar no Google, não fui no lds.org, porque eu queria saber o que as outras pessoas falavam sobre isso. E encontrei coisas muito negativas, assustadoras, e fiquei pensando, que é isso? Todas as noites, quando eu orava e lia as Escrituras, eu buscava mais orientação. Eu estava deixando o Espírito realmente tocar meu coração e eu continuei dedicada às minhas orações e ao estudo das Escrituras. A primeira resposta que eu tive foi, se você não entende agora, você vai entender mais tarde. Eu não sabia quando ia receber uma resposta, se seria nesta vida, ou na próxima, ou em alguns anos. Eu encontrei um texto sobre
poligamia nos tópicos do Evangelho. Imprimi uma cópia e pedi que ela estudasse e orasse a respeito. Eu nunca pensei na possibilidade de Joseph Smith ter ficado angustiado a respeito deste mandamento. Então, quando li sobre isso e entendi o contexto, eu vi que ele estava angustiado sobre este assunto porque era tão difícil para ele quanto para os outros compreenderem. E isso me ajudou muito a ver como as coisas são como um todo. Pensei no plano de salvação, no meu testemunho sobre ele e percebi que tudo o que Deus faz é por causa desse plano. Conversei com os meus pais logo depois que tive essa dúvida. Ela buscou ajuda para receber alguma orientação. Ela falou com os professores do seminário, conversou com o bispo e conosco. Eu perguntei para minha mãe pela primeira vez no carro. Claro que ela tentou ajudar, mas depois ela me disse, você pode perguntar ao seu avô. Meu pai estuda muito as escrituras e eu sabia que ele poderia dar algumas referências. E eu sabia que meu avô poderia ajudar, porque ele serve muito na igreja e eu sabia que ele adoraria citar diversas fontes. Ele realmente me ajudou muito, apenas por sentar ao meu lado e conversar comigo. Não acho que seja responsabilidade do avô, dos pais ou dos líderes do sacerdócio dar todas as respostas. Acho que precisamos ser um guia para orientá-los em direção ao Pai Celestial. A Igreja disponibiliza muitos recursos por meio das autoridades gerais que estão em sintonia com o Espírito e sabem o que precisamos saber. Também temos livros e recursos de estudo. Nós temos acesso a muito conhecimento e podemos utilizá-lo. Foi um processo bem demorado até receber a minha resposta. E isso foi uma surpresa para mim, porque sempre vemos filmes e coisas do tipo em que alguém está orando e, de repente, recebe uma revelação. E eu achei que seria assim, mas demorou bastante. Acho que demorou meses. Pequenas coisas me levaram ao entendimento completo. Ela começou a receber entendimento, pouco a pouco, até que percebemos que ela tinha recebido o entendimento que precisava para seguir em frente. Agora, sempre que tenho uma dúvida, fico animada para perguntar, porque sei que receberei uma resposta. Sei que não vai ser fácil, mas que vai valer a pena. Nós temos alguns vizinhos que não são membros da igreja e eu finalmente tive coragem de convidá-los para ouvir os missionários. Os missionários vieram ensinar e a lição estava indo muito bem, quando então nossa vizinha perguntou por que Joseph Smith teve várias esposas. Eu fiquei tão animada com essa pergunta e eu tenho certeza que eu estava sorrindo. E eu pensei, ai não. E os missionários ficaram meio hesitantes, dizendo bem, e começaram a dar algumas respostas básicas e a Mari logo disse, posso falar uma coisa? E eu como mãe pensei, o que a Mari pode ter para falar? Naquele momento eu soube que esse foi um dos motivos para eu ter feito essa pergunta antes. Então eu compartilhei toda a minha experiência e depois ela disse, tá certo, isso faz sentido. E eu fiquei tão feliz que parecia que eu estava flutuando. Porque isso a ajudou, fez sentido para ela. Ela podia decidir o que fazer a partir desse conhecimento. Isso não a impediria de querer aprender mais sobre o Evangelho. E todos os adultos e os missionários ficaram maravilhados. Foi a primeira vez que toda essa experiência fez sentido. O fato dela ter recebido uma resposta e a maneira que ela demonstrou isso com tanta confiança. Fui correndo falar com o irmão White e disse, você não vai acreditar no que aconteceu. E é claro, ele foi super gentil e ficou muito feliz por mim. De certo modo, ele passou por essa experiência comigo. Isso foi muito importante para mim. Algo importante que a Mary fez, os outros alunos podem aprender com ela, é fazer perguntas, expressar sua preocupação. A maior lição que eu aprendi com essa experiência é que Deus quer que expressemos qualquer dúvida que tivermos. E Ele quer que aprendamos mais sobre Ele, sobre seu Filho e sobre o plano. E Ele ama quando fazemos isso. Ele vai nos ajudar, não importa qual seja a nossa dúvida.
Eu aprendi muito sobre meu Pai Celestial e meu Salvador, e meu relacionamento com Ele se fortaleceu. É incrível como uma pergunta pode realmente moldar e edificar meu testemunho. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho com a Madison, né, como é que ela adquiriu mais conhecimento espiritual, a gente também vai entender por nós mesmos. Como que a gente adquire conhecimento espiritual? Bom, são 3 princípios que vão poder nos ajudar com isso. O princípio número 1 é agir com fé. A gente precisa agir com fé. A gente precisa confiar em Deus. Quando a gente coloca Ele em primeiro lugar para buscar, fazendo uma oração sincera, buscar uma resposta, isso é quando a gente está agindo com fé. A gente também vai continuar buscando e mantendo aquilo que a gente já sabe que é verdade. Então, por exemplo, eu já sei que eu fui batizado e eu senti que foi uma verdade. Aquilo me limpou dos meus pecados, me ajudou com muitas outras coisas. Então eu mantenho essa verdade que eu conheço e agora eu vou continuar buscando, né, respostas ou algo que eu preciso para poder melhorar e entender algumas perguntas às vezes que eu tenho. Como aconteceu com a Madison, né? A gente pode ver um pouquinho um questionamento que ela tinha, né? Uma dúvida. Princípio número 2 é examinar, como está escrito aí, né? Examinar conceitos e perguntas com uma perspectiva eterna. Ah, como é que é isso? O que é esse negócio de, né, eu vou ver um conceito? Bom, conceito, por exemplo, o que é fé? Fé é acreditar naquilo que não se vê. Então você tem um conceito ali, né? Ah, eu tenho uma pergunta sobre fé. Minha fé pode ficar fraca? Não sei, né? Então uma pergunta eu tenho. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa minha pergunta com uma perspectiva eterna. A gente deve buscar a ajuda do Espírito Santo a fim de ver as coisas como o Pai Celestial vê e como Jesus Cristo vê. Isso permite a gente poder o quê? Reformular, às vezes, alguma pergunta. A gente vai ver a pergunta de um modo diferente. Ou a gente vai encarar algumas ideias com base num padrão ali de verdade que foi estabelecido, né, pelo Senhor. Em vez da gente aceitar algumas suposições, algumas coisas que o mundo coloca. A gente vai buscar o Senhor, a gente vai na essência de quem sabe a verdade. O que eu já sei sobre o Pai Celestial, por exemplo? Pode ser uma pergunta que vai me ajudar a olhar algumas coisas com a perspectiva eterna, né? Então, esse princípio número 2 ele é muito importante, para a gente sempre olhar lá no futuro, né? O quanto aquilo vai fazer diferença para mim e como eu posso, né, refazer algumas perguntas que eu tenho, mas pensando no futuro, né? Na minha vivência, eu estar lá com o Pai Celestial. E o princípio número 3 é buscar mais entendimento. Isso é legal, né? Você vai buscar mais conhecimento, mais entendimento, por meio de fontes divinamente atribuídas. Quais são as fontes? O que é fonte divinamente atribuída? Bom, é onde a gente vai adquirir, literalmente, o conhecimento espiritual. Vocês viram alguns exemplos ali com a Madison, né? Então, as fontes incluem, por exemplo, a luz de Cristo. A luz de Cristo, ela está com a gente. O Espírito Santo está nos orientando, né? As escrituras, nossos pais, nossos líderes da igreja, a primeira presidência, o Quórum dos 12 Apóstolos, tem lá, né? Eles falam sobre algumas verdades, praticamente todas as verdades, né? Eles tratam nos discursos da conferência. Tudo isso são fontes fundamentais de se buscar a verdade, ao invés de eu ir em qualquer outro lugar, né? Fazer uma busca lá e buscar sobre aquele assunto. Não, o melhor é buscar na fonte correta, na fonte da verdade, principalmente o Senhor. O Senhor, você pode orar a Ele, eu sei que Ele vai te responder, tá bom? Bom, passando isso, a gente agora vai pensar em como que a gente ajuda. A gente estava falando sobre como que a gente, né, primeiro ali, ó, como que eu adquiro o conhecimento espiritual. Agora, como que eu posso ajudar alguém a conhecer, tá? Ou melhor, a adquirir, né? A confiar mais no Senhor. Como é que eu faço para ajudar outra pessoa a conseguir ou a poder adquirir o conhecimento espiritual? Primeiro é ouvir com atenção, tá? E ali fala, né? Acrescenta, e em espírito de oração. Ouvir com atenção é tentar, assim, compreender o que é a pergunta da pessoa que ela tem para você. Às vezes é um amigo seu que não é membro.
Aí ele faz uma pergunta. Então você procura entender o que que ele quer dizer ali. O que que será que tem por trás daquela pergunta, né? O que será? Por que será que ele está me perguntando isso? Ver o sentimento da pessoa, as crenças dela, né? Porque às vezes ela, como ela pode ser de outra religião, inclusive, ela pode ter dúvidas e por isso que ela está te fazendo aquela pergunta. E aí você pode orar, pedindo orientação sobre a melhor maneira, né, de poder ajudar aquele seu amigo ou amiga. Também aqui fala para ensinar e prestar testemunho a respeito das verdades do Evangelho. Isso é muito importante a gente fazer, viu? A gente ensinar ali com o nosso testemunho, né? Prestando o nosso testemunho, falando sobre a diferença que aquilo fez na sua vida. Então você ajuda, né, aqueles com quem você está conversando a poder analisar, a reformular as perguntas deles. Falar, será que você quer dizer isso aqui? Será que não é isso? Porque, olha, o meu testemunho para você é que isso aqui é verdade, eu senti isso. Então, será que é esse tipo de pergunta que você está querendo saber? E ver o contexto, né? Coloca o evangelho ali, mostra as escrituras, né? Por isso, logo na sequência vem ali, ó, convide-os a agir com fé. Isso é uma outra coisa. Faça convites. Lembra que o Senhor ele exige que a gente busca, né? Ele exige isso, que a gente busque o conhecimento espiritual por nós mesmos. Então, às vezes, pede ali para a pessoa, fala, olha, ora, pergunta ao Senhor se essas coisas não são verdadeiras, né? Porque elas são, mas pergunta a ele primeiro. Pergunta, Pai Celestial, é verdade isso que meu amigo acabou de me ensinar? Então pede para eles fazerem isso, né? Para perguntar ao Senhor, convide as pessoas a isso, a fazer oração, a continuar com a fé delas, a ser obediente aos mandamentos, porque a pureza, a virtude vai ajudar eles a terem mais clareza. E por fim, aqui fala para acompanhá-los. Como que acontece esse acompanhamento? Não é só você ir lá e perguntar, tá tudo bem, tá fazendo aí o que eu te pedi? Não é só isso. Ofereça, né, para procurar as respostas, para ajudar a pessoa ali que você está, né, junto com ela. Então, ó, vamos ler junto aqui a escritura, e você lê com ela, né? Aí você fala sobre o que você aprendeu, ela também pede para ela falar o que ela aprendeu, né? E vocês também podem procurar essas respostas em vários locais, nas fontes, como diz ali, né? Divinamente atribuídas, que a gente falou agora há pouco, nas fontes confiáveis, que são as escrituras, a palavra dos profetas. Vocês podem procurar respostas juntos ali, tá? Expressa sua confiança também na promessa que o Senhor ele vai trazer uma revelação, sim, uma revelação pessoal, tá bom? Então é isso, é dessa forma que a gente pode ajudar outras pessoas. E aí vem a segunda pergunta. Quero saber de vocês, a gente quer saber aqui de vocês. E aí lembra, ó, vai lá no formulário, coloca essa pergunta lá, vai ter a parte lá para você colocar a pergunta. Para sua professora ou professor saber qual que é ali a pergunta que você está respondendo. Então você coloca essa pergunta lá no formulário primeiro. Depois, logo abaixo, vai ter para você responder, então você coloca a resposta dessa pergunta aqui. Quais exemplos da vida de Jesus Cristo você consegue lembrar onde ele ajudou outras pessoas a adquirir conhecimento espiritual, a aprender mais, por exemplo, sobre ele, sobre o Pai Celestial, ou aprender a fazer uma oração, ou aprender a ter mais fé. Então, quais exemplos da vida de Cristo você consegue lembrar que ele ajudou outras pessoas com a adquirir mais conhecimento? Né? Então, escreve pelo menos depois ali 2 exemplos da vida do Salvador, né, e por que esses exemplos eles são importantes para você. Escreve lá. E dando continuidade aqui, queria compartilhar com vocês. Vamos ler essa escritura aqui, né? Ela completa agora, que é a seção 82, versículo 10 de Doutrina e Convênios. Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Então, quando a gente faz o que o Senhor pede, ou seja, a gente coloca a obediência, né? Ali em primeiro lugar, a gente é obediente, a gente pensa mais na obediência. Poxa, eu quero ser obediente. O Senhor, ele estará obrigado quando a gente faz o que ele pede. Isso é real, é muito real mesmo. E como que, pensando nessa escritura, né, e outras coisas que a gente aprendeu aqui hoje, como que a gente pode ajudar o Cristiano? O Cristiano, vou explicar aqui a situação dele. Ó. O Cristiano está se sentindo um pouco confuso, como está aí. Ó. A irmã dele mais velha, que é casada, disse para ele recentemente que deixou a igreja e não deseja mais ser membro. O Cristiano ele tem outros familiares e amigos que já foram fortes no evangelho, mas eles pararam também de frequentar a igreja regularmente. Eles são ótimas pessoas e parecem felizes
e bem-sucedidos. Cristiano sempre planejou permanecer firme, né, ativo ali na igreja. Mas agora ele começa a se perguntar se permanecer ativo na igreja durante toda a vida será realmente importante. Será que é importante eu continuar ativo aqui, eu permanecer forte, sendo que pessoas ao meu redor estão se afastando, meus familiares, inclusive minha irmã mais velha? Então, é uma pergunta que ele está ali, né? Ele está passando por esse dilema, por essa dificuldade, né? Ele está um pouco confuso. Pensando nessa situação dele, se precisar você volta lá, tá? Se precisar você volta ali no que eu coloquei ali, a situação dele. Mas pensando nessa situação dele, como que você poderia ajudar o cristiano? Como você pode ajudar ele a adquirir conhecimento espiritual? Então, uma maneira de ajudar o cristiano é completando as frases abaixo. Tá? Então, você vai colocar essas frases aí lá, né, no formulário, tem um link lá que você vai lá no formulário que você estava respondendo, e aí você vai responder. Só que quando você colocar a frase lá, já coloca completando ela. Então, por exemplo, de uma perspectiva eterna, o Pai Celestial quer que eu permaneça fiel a Jesus Cristo e ativo em sua igreja, por quê? E aí você coloca o porquê. Que o Pai Celestial quer que eu permaneça fiel a Jesus Cristo e ativo em sua igreja. Tá? Escreve lá no formulário a resposta disso aqui. Você vai ver que você vai estar ajudando. A sua resposta aí, vai completando essa frase, vai ajudar o cristiano. Você vai perceber isso. Bom, vamos lá. Uma passagem de escritura que me ajuda a querer permanecer fiel a Jesus Cristo e ativo em sua igreja é. E aí você coloca uma passagem de escritura favorita sua. Pode ser algumas que a gente trabalhou aqui hoje. E para finalizar, coloca lá uma coisa que eu posso fazer para permanecer fiel a Jesus Cristo e ativo em sua igreja durante toda a vida é. Então, o que você pode fazer para permanecer fiel a Jesus Cristo e ativo na igreja dele? Tá? Durante toda a sua vida. O que é uma coisa que você pode fazer? Completa a frase aí. Tá bom? Bom, não esquece que depois de completar ali a frase, você vai estar respondendo, né, a terceira pergunta, você vai fazer depois um resumo da aula que você assistiu. Tá? O resumo ele não é 20 linhas, 60 linhas. Lembra, é um resumo. Que você coloque ali 5, 6 linhas, vai ser o suficiente para você estar colocando o que você aprendeu aqui hoje. Queria encerrar aqui com essa citação do Elder Bruce R. McConkie, que ele foi um apóstolo. Ele nasceu em 1915, como está aí, né? E faleceu em 1985. E ele disse o seguinte: lembra que a gente falou sobre aquela escritura, né, na seção 84, que fala um pouquinho do poder da divindade? Então, o poder da divindade é o poder da retidão. É isso que ele coloca. Então, quanto mais obedientes nós formos, quanto mais retos nós formos, isso é o poder da divindade, por meio do qual, ele continua, né? Por meio do qual conhecemos a Deus e nos tornamos semelhantes a Ele. Então, quanto mais retos nós formos, mais obedientes, fazermos mais a vontade de Deus, o que Ele quer para nós, mais poder a gente vai ter dele, mais o poder da divindade. A gente vai conseguir fazer coisas que a gente nem imagina. Mas não porque a gente está fazendo com o nosso próprio braço da carne, mas porque nós estamos utilizando desse poder que vem de Deus. Tá, tem muitas coisas que acontecem, né? Ao nosso redor. Muitas coisas difíceis, inclusive, que parece, você fala, é impossível resolver isso. Mas com o poder da divindade, a gente consegue sim. Então, quanto mais retos, mais obedientes formos, nós vamos conseguir resolver melhor os nossos desafios. O próprio Salvador, ele ensinou isso. E eu encerro aqui com o meu testemunho. Ele mesmo disse, lá em João, foi registrado o que ele disse, o Salvador. Ele fala, ele está explicando ali nessa passagem, ele está ensinando um homem chamado Nicodemos. E ele explica isso aqui para esse homem. Ele fala, porque todo aquele que faz o mal, ele odeia a luz. Né? Ele fala, odeia a luz. E não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu sei que a luz é o nosso Salvador. Ele ilumina nosso entendimento e nos faz cada vez mais praticar a verdade e dizer a verdade. E nos agarrar à verdade. Porque a verdade, ela nos liberta.
Ele também ensinou isso. A verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais nós somos obedientes e retos, nós teremos mais a luz dele e poderemos enxergar melhor as coisas e ajudar também aqueles que estiverem ao nosso redor. Eu sei disso, porque essas coisas acontecem mediante ao que ele fez por nós. A expiação de Jesus Cristo. Ele pagou por nossos pecados e mais do que isso, ele nos ajudou com doenças, com seja o que for difícil para nós, através da expiação, do sacrifício que ele fez por nós. Para que a gente não possa sofrer tanto, que a gente possa viver melhor e ser feliz a cada dia, cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo, amém.